Oi pessoal, vamos dar uma comentada agora sobre o método de Newton, como a gente implementa esse algoritmo. Ao contrário da bissecção e do ponto fixo que a gente já viu, no método de Newton nós vamos precisar de duas funções. Isso porque o algoritmo de Newton ele precisa de como entrada a f e a derivada da f. E é o usuário quem vai definir tanto a f quanto a derivada. A derivada não vai ser calculada a partir da f. Eu até posso calcular a derivada numericamente, se eu quiser, mas há algumas desvantagens. A primeira desvantagem é que vai ter um erro de aproximação no cálculo da derivada numérica, né? Naturalmente. Se é cálculo numérico, vai ter aproximação. Dessa maneira, como está colocado aqui, não tem erro de aproximação. Eu coloquei a expressão própria da derivada. O problema é que daí eu vou ter que criar duas funções. Na maioria das vezes não é um problema, tá? Para quem tiver interesse em como calcular a derivada numérica, dá uma olhadinha no algoritmo da secante, que eu vou deixar o código também disponível aqui na nossa biblioteca raiz, tem o código da secante, logo abaixo do código de Newton, tá? E tem também um exemplo de uso aqui, e você acha muitos exemplos na internet. O exemplo da secante é muito simples, na verdade, é aproximar f de linha por calcular a derivada, ΔY, ΔX. Então você, ao invés de ter uma expressão para f', você calcula a f num ponto perto, divide pela diferença dos dois pontos, distância dos dois pontos. Você tem uma estimativa para f'. A gente pode calcular a derivada, estimar a derivada numericamente, com maior precisão, mas aí começa a dar mais trabalho, o algoritmo fica mais sofisticado. Não vale a pena a gente entrar nessa matéria aqui, porque são casuísticas de cálculo numérico já, tá? O essencial é você entender o algoritmo de Newton. Então o algoritmo de Newton, ele é muito semelhante ao algoritmo do ponto fixo, mas ele vai receber duas funções de entrada. Então eu vou chamar o algoritmo passando a f e a df. Eu poderia ter criado as duas numa só e retornado, né, y e dy. Poderia, é uma maneira de eu fazer a implementação se eu quiser. Outra maneira é passar separadamente, né? Naturalmente, se eu passo separadamente, eu tenho mais facilidade de errar, né? Digamos que eu tenha várias funções e várias derivadas definidas aqui, é mais fácil eu trocar uma pela outra, né? Passa uma função e a derivada de outra função. Pode ser mais interessante ter tudo declarado na mesma função, né? f df. É uma escolha. Depende do como você quer usar o programa, tá? O importante é que você perceba que tem que passar como parâmetro a função e a derivada. Como é que isso vai estar, né? Se vai estar separado, se vai estar com uma coisa só, a escolha é sua, né? Você não vai colocar lá dentro do código do algoritmo a função. Então eu passo as duas, passo o chute inicial, tolerância, número máximo de iterações, e de novo se eu quero imprimir passo a passo ou não, tá bom? E vou retornar de novo número de iterações, raiz e o erro estimado. Mais uma vez eu checo se os parâmetros estão ok, inicializo algumas variáveis e vou imprimindo a tabelinha de convergência aqui, tá? Já imprimindo o primeiro passo, que é o chute inicial, né? Depois faço a primeira interação, de novo, de uma maneira muito parecida com o que eu fiz de ponto fixo. O Newton é um caso de ponto fixo, né? Então, de uma maneira muito parecida, copiar e colar praticamente o código. O que muda é que no código do ponto fixo, nesse ponto, eu calculo a g no ponto anterior. E aqui eu tenho uma expressão, uma fórmula para g, né? Que é essa expressão aqui do método de Newton. Isso daqui é a g do método de Newton, tá ok? Eu calculo aqui usando a função e a derivada, né? Então ele vai chamar aquelas funções lá, vai calcular isso daqui, vai dar uma nova aproximação, vou calcular o erro, imprimir a tabela, e aí entro no laço while de novo, que vai fazer a conta até atingir ou a tolerância ou o número máximo de iterações, o que acontecer primeiro. Vou atualizando as variáveis e imprimir o resultado, até retornar a resposta. Então, de uma maneira muito parecida com ponto fixo, quase igual o programa do ponto fixo, aliás, e uma maneira muito semelhante ao método da bissecção. De fato, todos esses algoritmos para calcular a raiz que eu passei para vocês, eles têm uma estrutura lógica muito parecida. Eles são todos iterativos e a gente vai atualizando as variáveis até chegar na resposta que a gente está interessado, né? Dentro da pasta lá, com os nossos códigos, então a raiz vai estar contendo todas as funções, como eu disse, e no exemplo ali das raízes você vai ter o caso agora, o exemplo do Newton, tá ok? Então é questão de você pegar e dar uma estudadinha aqui, e pode até brincar com o algoritmo da secante já nesse momento,
porque aí você já viu todos os algoritmos que estão previstos para a gente estudar na parte de achar raízes ou zeros e funções no nosso curso, tá ok? Um abraço.